Boa noite para você de casa. O NTV News está chegando. Patos de Minas tem cerca de 80 pessoas em situação de rua. Servidora pública de patrocínio é suspeita de desviar mais de R$2.400.000. E a gente vai mostrar também. Motociclista sofre queda ao tentar fugir de abordagem policial no centro de Patos de Minas. Quais os direitos dos proprietários de veículos danificados por enchentes? Professores e estudantes se preparam para a volta às aulas. Mãe consegue doações após pedir ajuda para comprar materiais escolares. Casos confirmados de dengue mais que dobram em uma semana entre os mineiros. Com risco de perder a visão, moradora de Patos de Minas faz apelo para custear tratamento. Patos de Minas teve saldo negativo na geração de empregos em dezembro, segundo dados do CAGED. Mas no acumulado de 2023, o número de vagas criadas foi positivo. Com estrada praticamente intransitável, moradores da região de Bom Sucesso reivindicam melhorias. As dúvidas sobre como adquirir o seguro obrigatório nos financiamentos de imóveis. Estas e outras notícias no NTV News, que começa agora. Uma motocicleta foi apreendida na tarde de hoje na rua Padre Caldeira, região central de Patos de Minas. Um jovem de 18 anos foi preso por direção perigosa. Segundo a Polícia Militar, o veículo estava com escapamento adulterado e licenciamento atrasado. O condutor da Honda Fan tentou fugir da abordagem, mas acabou sofrendo queda juntamente com o passageiro e ambos foram conduzidos aí para a delegacia. Patos de Minas tem cerca de 80 pessoas vivendo em situação de rua. Na manhã de hoje, o assunto foi pauta de um encontro entre representantes da Polícia Militar e do município de Patos de Minas para a apresentação de ações que devem ser desenvolvidas em relação a este que é um problema social e de saúde pública. A coletiva realizada no gabinete do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, com a presença da Polícia Militar, reuniu toda a gama de profissionais integrados à atenção social. Falcão rememorou o fato ocorrido no último fim de semana, em que um usuário de drogas ateou fogo em um veículo, no galpão do produtor, e afirmou que o município está empenhado em resolver o problema da vulnerabilidade social. Essas abordagens elas têm acontecido de 2 a 3 vezes por semana, desde o ano passado, e nós estamos intensificando ainda mais agora, com toda essa equipe. E as abordagens só do pessoal do CRES são todos os dias, de segunda a sábado. Então a gente vem aqui prestar contas para a população de Patos de Minas, informar sobre esse trabalho que está sendo feito, dizer que a gente chegou a ter quase 50 pessoas ali no galpão do produtor rural e hoje nós já temos uma situação muito melhor. A secretária de Desenvolvimento Social, Georgiane Suelen, disse que o município investiu cerca de R$100 mil para a atenção social, destinadas às pessoas em situação de rua. Foram adquiridas quase 1.000 passagens de retorno para essas pessoas regressarem aos seus destinos de origem. A secretária reafirmou o compromisso com a situação e deu detalhes de outras medidas para amenizar o problema. Está se ampliando hoje o nosso abrigo, essa gestão criou o abrigo temporário para poder colocar essas pessoas no período noturno, para poder fazer a pernoite. Agora nós estamos já com a implantação para poder colocar também período diurno, mas o banho, a alimentação, foram mais de 7 mil marmitex já servidos no ano anterior. Então, assim, isso tudo é um custo para o município. A gente sabe que em torno de R$100 mil foram gastos com essas pessoas e a gente também recebe muita doação, muita coisa da população. Major Alexandre, da Polícia Militar, conta como é feito o apoio policial aos assistentes sociais. A PM também faz um trabalho de investigação com os abordados. Segundo o Major, houve redução de 50% de crimes praticados no bairro Cristo Redentor, onde há maior concentração de pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Durante essas abordagens, a Polícia Militar ela realiza as buscas, devidamente com a fundada suspeita. Ao ser detectado ali, encontrado algum objeto, que seja instrumento de crime, essa pessoa ela vai ser conduzida para a delegacia. Dependendo das circunstâncias, ela vai assinar o termo circunstanciado de ocorrência e será liberado. Ou, dependendo da circunstância, vai ser feito o flagrante. Não obstante a isso, todas essas pessoas elas são consultadas no nosso sistema. Ao ser detectado que aquela pessoa ela se encontra com mandado de prisão em aberto, ela vai ser presa e conduzida para a delegacia.
O trabalho de atenção aos dependentes químicos em situação de rua não é apenas um trabalho social, mas também uma questão de saúde pública. Nós abordamos as pessoas em situação de rua baseado na política pública, né, voltada para a população de rua e de acordo com o Sistema Único de Saúde também, né, onde a nossa secretária, a Ana Carolina, nos pediu que a gente organizasse o que é chamado hoje consultório na rua, né, onde uma equipe da saúde faz abordagem a essas pessoas, levando a elas o cuidado necessário. Atualmente, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, Patos de Minas possui cerca de 80 pessoas em situação de rua. Elis Regina é assistente social e revela como é feita a abordagem às pessoas em estado de vulnerabilidade. Primeiro atendimento, a gente aborda, acolhe, oferece o serviço, né? Se for necessário documentação, a gente providencia, a gente encaminha para o abrigo, encaminha para o serviço de prédio, assim, e mantém um vínculo com eles, que é o necessário. Os prejuízos causados pelas chuvas são muitos e é comum, por exemplo, as enchentes arrastarem carros durante os temporais. Por isso é importante conhecer os direitos do proprietário que tiver o veículo danificado pela enxurrada. Uma cena já comum nos períodos chuvosos e que pode causar um grande prejuízo: carros alagados ou arrastados pela correnteza. No momento do incidente, a primeira coisa a se fazer é cuidar da própria segurança. Em caso de risco à integridade física, o recomendado é abandonar o veículo. Depois, é hora de contabilizar as perdas e correr atrás da reparação aos danos. Para quem tem seguro, o primeiro passo pode ser acioná-lo, ao entendimento de que enchentes e alagamentos são problemas que devem ser cobertos pela seguradora, mas é preciso se atentar a alguns detalhes. Primeiro problema que o segurado precisa ter em mente: se ele alega que o veículo tinha um estacionamento privado, particular, onde esse veículo ele era guardado, e na verdade o acontecimento ele se deu porque o veículo se encontrava estacionado em via pública, a seguradora vai poder alegar que houve um descumprimento contratual para negar a indenização. É uma situação diferente, por exemplo, de você estar em movimento no veículo e ser pego por uma enxurrada ou alguma coisa do gênero. Outro problema, né? A seguradora pode dizer que o risco ele foi agravado pelo segurado. Imagina que determinada via pública tenha aqui já um grau de visibilidade da enchente e o segurado, ele teimosamente tentou atravessar com seu veículo e acabou ficando preso na água, a seguradora vai dizer, não, o que ele deveria ter feito era parado e esperado se o veículo se encontrava em uma posição de segurança naquele momento. Quem não paga um seguro, a situação fica um pouco mais complicada. O conserto precisa ser pago integralmente pelo proprietário. Nesse caso, uma saída pode ser entrar com uma ação contra o poder público, uma vez que é a prefeitura que deve fornecer vias seguras para o trânsito das pessoas. No caso de perda total, por exemplo, é possível até mesmo pedir o reembolso do IPVA. O IPVA ele é um tributo sobre a propriedade do veículo automotor. E muita gente não sabe que se durante um exercício, um ano, você tem a perda do seu carro, seja ela por um sinistro que gerou a perda total, ou eventualmente furto, roubo do veículo, você pode administrativamente, perante o portal do estado respectivo pela cobrança do IPVA, fazer o pedido de reembolso, demonstrando, através de um boletim de ocorrência, que ocorreu o furto, o roubo, a perda total desse veículo. Em todos os casos, o dono do veículo precisa reunir as provas e se certificar de seus direitos. Eu tenho que demonstrar o estado do meu veículo antes e depois. Eu tenho que demonstrar que o meu veículo estava em boas condições e, consequentemente, em razão desse acontecimento, podemos presumir os danos aos quais vieram a acontecer. Ele precisa de orçamentos para demonstrar que essa limpeza precisou ser realizada. Ele precisa demonstrar aqui, através, por exemplo, de um boletim de ocorrência, o dano total que o veículo sofreu.
Esses são os documentos mais importantes. Se ele puder fazer um vídeo, isso também vai auxiliar aqui para poder corroborar com a narrativa que ele vai trazer. O Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde de hoje um homem por tráfico de drogas que transportava cloridato de cocaína escondido dentro de uma caixa de som. A droga foi encontrada em um ônibus com itinerário entre São Paulo e Paraíba. A PRF localizou esses materiais, transportando aí cerca de 800 gramas de cloridato de cocaína. O entorpecente estava escondido, como eu disse, dentro de uma caixa de som no bagageiro do ônibus. O valor da droga pode chegar a R$100 mil. O passageiro, que seria o dono desses materiais, foi preso, Ele disse ter pegado esses materiais em Potirendaba, no estado de São Paulo, e as levaria até a Paraíba. O homem foi preso por tráfico de drogas na BR-365 em Patos de Minas e encaminhado para a delegacia de polícia para poder passar por maiores averiguações e saber quais outras pessoas podem estar aí envolvidas nesse crime. Com ele foram encontrados cerca de R$8 mil que estavam aí com esse passageiro desse ônibus, a qual pertence essa caixa de som, onde estavam esses materiais e essa substância ilegal. Depois do intervalo aqui no News, professores e estudantes se preparam para a volta às aulas e você vai ver que após entrevista na NTV, mãe consegue doações de pedir ajuda para comprar materiais escolares. Reta final das férias e faltando menos de uma semana para a volta às aulas, os preparativos de retorno aos estudos já tiveram início, tanto por professores quanto pelos estudantes. O início do ano letivo sempre é uma incógnita para todos aqueles que vão iniciar uma nova fase. Um novo ambiente, novos colegas e um ano inteiro pela frente de novos aprendizados e experiências. Fica todo mundo nervoso, ansioso, E eu peguei esse ano, eu sempre trabalhei com educação infantil na Escola Madalena. E aí o ano passado eu pedi remoção para cair, que esse ano eu peguei primeiro ano de anos iniciais. E as crianças saem da educação infantil, elas saem muito verdes ainda, E o primeiro ano é um ano que eles vão trabalhar mais, a gente tem que alfabetizar mesmo, Aí vai ficar mais puxado, mais difícil. Cristiane é professora e, por ter filhos, precisa se preparar para esse período como mãe e profissional. Ela criou novos métodos para aprimorar a forma de ensinar e tem testado em casa para levar o melhor para os seus alunos. O material que a prefeitura está trabalhando esse ano é muito bom, que é o Alfa e Beta. Só porque a gente tem que procurar outros materiais, E a internet é muito boa, mas a gente tem que filtrar. Tem material bom e tem material não tão bom assim. E aí, com a ajuda da internet, eu confeccionei alguns materiais e estou treinando com o meu filho, que tem a mesma idade dos meus alunos. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Aí, se não der certo, a gente procura, a gente pesquisa, estuda de novo e procura outros caminhos. Porque, às vezes, para algumas crianças funciona, para outras não. Mas ser professor é isso, É construir material todo dia, procurar coisas novas, para que eles não fiquem ansiosos. E como mãe, a preparação segue a mesma linha de raciocínio. O Heitor vai para uma mudança muito grande, porque ele estava lá na escola Kaique comigo. Esse ano ele vai mudar de escola. Estamos dois muito ansiosos para saber como é que vai funcionar, isso. E eu preparo, da mesma maneira que eu preparo para os meus alunos, eu preparo com ele também. Porque eu quero que ele tenha um desenvolvimento bacana, Sem forçar, para que ele não fique cansado e a hora que chegue lá no 3º, 4º ano ele fala assim, eu não quero mais escola. Com as aulas tão próximas, é importante que os últimos preparativos sejam realizados o mais rápido possível para facilitar o processo de aprendizagem nesse início de ano. A dica é a seguinte, mamães, vamos organizar o material das crianças, mandar o material todo arrumadinho, todo com nome, para não sumir, para não misturar, E vamos ensinar essas crianças a cuidar do material e respeitar os professores, principalmente, respeitar os funcionários da escola, E vamos com fé que vai dar certo. Vou falar em volta às aulas. Na semana passada, o jornalismo da NTV contou a história da Ana Carolina, a mãe de 3 filhos que precisava de ajuda para conseguir os materiais escolares das crianças. A boa notícia é que o apelo foi atendido por muitos doadores. A matéria foi ao ar no dia 24 de janeiro e levou a público a situação da família. Ana, que sofria violência doméstica pelas mãos do ex-marido, precisava de ajuda para se manter durante o período de férias das crianças. A história de Ana Carolina começou há um mês, quando ela foi agredida pelo pai de seus 3 filhos.
O homem foi detido e ela precisou abandonar o emprego, pois ficou sozinha com as crianças e não tem quem possa dar um suporte. Deus disso, eu não tenho ajuda, que era o pai dele que me ajudava bastante enquanto ele estava aqui. Aí depois que o fato aconteceu, ninguém me ajuda, inclusive o cachorro, tem um cachorro ali que tá até passando fome, e eles não querem aceitar eu levar as coisas dele, nada dele, eles não querem deixar eu levar. Eu tô com medida protetiva, tô com tudo, sabe? Já dei entrada no divórcio. E em Deus disso eu tô vendo passando por necessidade, porque eu tive que sair do meu emprego, que eu trabalhava à noite. O dinheiro que eu recebi, eu quitei as contas de casa. Preciso de caderno, mochila, para menino de 2 e os 6 anos. Os dois, os material de 2 é gêmeos, é tudo igual, sabe? E esse aqui é o de 6. Aí tem as listas ali também, sabe? E eu tô precisando muito da ajuda da população em relação a isso, que ele fica doidinho, Gustavo, fica vendo, mãe, meus material, cadê? Como é que eu vou comprar? Não tem. Após a divulgação do caso, as coisas começaram a melhorar para a família. A mãe recebeu diversas doações e tentativas de contato de pessoas que tinham interesse em ajudar. Ganhei muita coisa, graças a Deus, tudo que eu pedi, todo mundo me ajudou e hoje eu estou muito feliz em ter conseguido tudo que eu queria, eu consegui para eles. Para mim e para meus filhos, que estavam precisando bastante. Consegui a porta, com muito alimento, consegui gente para arrumar a porta. Já vou começar a trabalhar quinta-feira, graças a Deus. Roupa, alimento, calçado, um dia de beleza para mim, né? E estou muito feliz, muito grata e gratidão me define nesse momento. A partir de agora, ela usará toda a ajuda que recebeu para oferecer condições melhores para as crianças até que possa voltar a trabalhar e agradece imensamente à população pelo apoio. Daqui para frente agora é seguir. Vamos seguir, voltar à vida, cuidar dos meus filhos, trabalhar, dar uma vida digna para eles, que eles merecem. Eu quero agradecer, só agradecer mesmo. Tudo que eu passei e tudo que eu recebi. E hoje, aquele dia era de tristeza, hoje eu chorei, foi de alegria. De ter minhas coisas e meus filhos bem e ter conseguido tudo que eu consegui. E a gente fica feliz, né? Cada vez que o jornalismo de resultado, a gente mostra que, né, as reportagens são realizadas, os pedidos de ajuda, os apelos de pessoas que necessitam em diversas situações, né, seja alimentos, seja questões relacionadas à saúde, a gente gosta sempre de mostrar também o outro lado, quando essa pessoa consegue, e na maioria das vezes consegue essas doações, porque o povo de Patos de Minas é muito solidário, né? Ajuda muitas pessoas. A seguir aqui no News, casos confirmados de dengue mais que dobram em uma semana entre os mineiros e com risco de perder a visão, moradora de Patos de Minas faz apelo para custear tratamento. Os números da dengue em Minas seguem em alta, com a quantidade de casos confirmados mais que dobrando em apenas uma semana. O boletim epidemiológico de arboviroses urbanas divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde mostra que Minas Gerais já registrou desde o início do mês de janeiro 64.724 casos prováveis. As confirmações somam 23.389. Na semana passada, eram 11.490 casos confirmados, ou seja, o número mais que dobrou desde então. Além disso, um óbito foi confirmado e outras 35 mortes estão em investigação. Os casos de chikungunya em Minas Gerais chegaram a 6.206, com 2 óbitos sendo investigados e 1 confirmado. Em relação à Zika, o estado tem 8 casos prováveis da doença e 1 já confirmado. Pois é, a vacinação contra a dengue será disponibilizada no SUS já a partir do mês que vem. Minas Gerais será um dos primeiros estados a iniciar a imunização. O público-alvo, neste primeiro momento, serão crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A vacina será aplicada em 521 municípios de grande porte com alta transmissão da doença e com maior predominância da dengue tipo 2, que tende a ser mais grave. Desta forma, a vacinação vai chegar a 16 estados, além do Distrito Federal. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. Serão vacinadas em um primeiro momento crianças de 10 a 14 anos, que é a faixa etária com mais hospitalizações. Essa delimitação
ampliação do público-alvo foi necessária porque a fornecedora da vacina não consegue produzir de uma vez a quantidade suficiente para atender toda a população. Não vai ser uma distribuição linear para todos, são critérios epidemiológicos considerando o limite de produção da indústria. Se tivesse produção suficiente para toda a população, com certeza o PNI estaria disponibilizando e aqui nós não estaríamos trabalhando critério para seleção. A vacina é mais uma tecnologia, não podemos abrir mão das outras estratégias. As pessoas serão vacinadas ao longo do ano, então a gente espera um efeito acumulativo ao longo do tempo da vacinação. A gente vislumbra o licenciamento da vacina do Butantan no futuro próximo, inclusive com produção nacional, que vai agregar ainda mais em números de doses, possibilitando com o tempo vacinar uma parcela maior da nossa população. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o governo federal tem trabalhado em conjunto com estados e municípios para combater a doença, mas reforçou que é preciso que todos façam a sua parte. A dengue é uma doença cujos focos do mosquito, eles estão 75% nas casas, não é? O que mostra essa importância do controle nas casas. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Nós temos que nos corresponsabilizar nesse momento. Essa união é muito importante de esforços. Pois é, olha só, é bom relembrar que Patos de Minas não está entre as cidades de Minas Gerais que irão receber o imunizante contra a dengue. Com risco de perder a visão diante da demora para os atendimentos na rede pública de saúde, uma moradora do bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas, faz apelo em busca de ajuda para custear o tratamento que é de urgência. Após uma longa história de complicações por causa de pressão alta, Janaína começou a apresentar problemas de visão. Há 8 anos atrás eu tive meu filho e nessa gestação eu tive pré-eclâmpsia. Depois disso minha pressão foi só aumentando. Aí ela nunca controlava, tipo assim, eu ia no hospital, eles passavam um pouco de remédio e os remédios nunca adiantavam. Mantia ela assim 14, 16... mas ela sempre dava os picos dela. Às vezes eu ia 23, 24. Aí eles davam de pirona, me mandavam de volta para casa. E assim eu ia seguindo a vida, né? E agora, recentemente, eu tive o pico maior, que foi 28/16. E depois disso, a minha visão começou a piorar. E ela foi piorando, e aí, assim, eu comecei a ver vertigem na minha frente. De repente, eu olhava para você assim, tava uma névoa na frente. Eu comecei a achar estranho. Eu falei, tá muito estranho, vou ter que procurar um oftalmo. Chegou lá no médico de Uberlândia, ele já viu que não dava para esperar. E ele já me ligou na segunda-feira passada, pedindo para mim correr para Uberlândia, que não dava para esperar, que eu ia perder a visão. E realmente, de 3 dias que eu tinha feito um exame, minha visão piorou muito e eu já comecei a ver uma mancha preta na frente, no meu olho. Aí eu fui para Uberlândia, cheguei lá em Uberlândia, eles refizeram os exames, viram que estava piorando e ele falou assim, não, nunca vi uma coisa dessa, tá muito rápido. A sua visão tá perdendo muito rápido. Aí eu já fui para dentro da sala de cirurgia de aplicação lá, que eles fazem a aplicação, e fizeram a primeira aplicação. Aí falaram que eu preciso de 3 a 5 aplicações. Elas custam na média de R$5.000 e eu não tenho condição de arcar com essa despesa. No momento, o problema tem afetado sua vida pessoal e profissional. Ela não tem de onde tirar o dinheiro e está tentando todas as formas possíveis para conseguir continuar o tratamento. Estou tentando pelo plano, mas o plano demora até que ela autoriza. Até hoje eu não achei nenhuma clínica aqui perto que consiga fazer pelo plano de saúde. Aí eu tô lá na luta, como se diz, tentando pelo plano, tentando pelo SUS. Vamos ver qual que vai sair primeiro. Eu preciso dela para mim trabalhar, né? Porque meu serviço é na frente do computador o dia inteiro. Então eu necessito dela para estar trabalhando. E esses dias eu tô até parada porque eu não posso. Juntamente com familiares e amigos, ela optou por realizar uma vaquinha no intuito de arrecadar o dinheiro necessário.
Para quem tem interesse em ajudar, basta entrar em contato pelo telefone ou fazer as suas doações pelo Pix da vaquinha. Quem puder tá ajudando, né? É só fazer o Pix na vaquinha, que a minha prima fez a vaquinha aí. E eu agradeço já as pessoas que já me ajudaram também até hoje, que, como se diz, já estão me dando uma força, não só emocional, né? Que a gente fica meio abalada, mas se puder ajudar de alguma forma, eu agradeço muito. Em instantes, com estrada praticamente intransitável, moradores da região de Bom Sucesso reivindicam melhorias. Patos de Minas teve saldo negativo na geração de empregos em dezembro, segundo dados do CAGED, mas no acumulado de 2023 o número de vagas criadas foi positivo. Patos de Minas teve saldo negativo na geração de empregos no último mês de 2023, mas no acumulado do ano os números são favoráveis. O setor que mais empregou foi o de serviços. As informações foram divulgadas hoje pelo CAGED. De acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta terça, Patos de Minas fechou 2023 acumulado anual de 34.729 admissões contra 33.337 demissões. E ainda assim, o saldo foi positivo, de 1.392. No mês de dezembro, o município fechou o saldo de vagas de trabalho no negativo. Isso porque foram 2.086 contratações e 2.937 desligamentos, ou seja, menos 911 vagas ocupadas. Somando os 12 meses por setores, os números ficaram assim. Com maior demanda, os serviços, 10.936 admissões, desligamentos, 10.319, tendo um saldo positivo de 617, seguido do comércio, com 8.482 admissões, saldo positivo de 202. Já a agropecuária teve um saldo negativo de 313, foram 6.011 admissões e 6.324 desligamentos. A indústria vem logo na seguida, com 5.770 admissões, desligamentos 5.044 e um saldo positivo de 726, sendo o maior deste total. A construção teve 3.530 admissões, um saldo de 160, porque foram 3.370 desligamentos. As estradas que interligam o distrito de Bom Sucesso ao município de Tiros e também ao meio urbano de Patos de Minas estão praticamente intransitáveis. A situação de precariedade compromete o escoamento da produção e também complica o tráfego daqueles que residem em diversas localidades rurais. O local ainda não é asfaltado e vários trechos são de difícil acesso. Para quem depende da estrada para se locomover diariamente, tem enfrentado dificuldades. A nossa estrada está uma calamidade no momento. Eles vieram arrumar as estradas até no trevo de Santa Maria. De Santa Maria, Bom Sucesso, são 9 quilômetros. De Bom Sucesso, aqui na ponte onde estamos, são mais 10. A última vez que passou uma patrola aqui, foi uma patrola que veio de Tiros e arrumou. E outra vez, nós pagamos para arrumar. Pagamos 18 horas de Bom Sucesso até aqui. E hoje está na situação que vocês viram aí. Os motoristas pedem ao menos um parecer sobre uma possível melhora no local e pedem ao poder público para que olhem com mais carinho e atenção para a situação. Até hoje nunca foi resolvido para nós aqui não. Está difícil ver se o Falcão dá um controle aí para nós, porque as estradas estão ruins. E nós precisamos viajar. Pois é, a Prefeitura ainda não respondeu aos nossos questionamentos sobre as reclamações dos moradores do distrito de Bom Sucesso relacionadas aí à situação das estradas. Daqui a pouco, as dúvidas sobre como adquirir o seguro obrigatório nos financiamentos de imóveis e servidora pública de patrocínio é suspeita de desviar mais de R$2.400.000. Uma dúvida bastante comum no momento de adquirir um imóvel financiado é a contratação do seguro habitacional, que garante o pagamento da dívida imobiliária em caso de morte ou incapacidade permanente do comprador.
No entanto, ele não precisa necessariamente ser contratado junto à instituição financeira que é a operadora do crédito imobiliário. Se você deseja comprar um imóvel novo ou usado, a Caixa oferece linhas de crédito habitacional com até 35 anos para pagar. De acordo com informações, em Patos de Minas, mais de 1.964 financiamentos foram contratados junto ao banco entre 2022 e 2023. A dúvida que geralmente fica é: na contratação desses serviços, é obrigatória a contratação de seguros que podem aumentar significativamente o valor da parcela? Quando eu fiz o financiamento, me foi ofertado um seguro e informaram no momento dessa oferta que esse seguro era obrigatório para que o meu financiamento pudesse ser aprovado. Eu não questionei na hora, mas como é um seguro que oferece uma vantagem bem significativa referente à morte ou invalidez, no caso seria a vantagem para minha família ou meus descendentes, eu achei interessante eu continuar. No entanto, eu não pesquisei se eu poderia ter outros tipos de seguro, se eu teria que ter algum seguro obrigatoriamente, e como isso, né, é visto na legislação atual. Após algumas pesquisas, eu verifiquei que o seguro não é obrigatório, que eu poderia ter a opção, né, de não querer esse seguro e dessa forma diminuir o valor da parcela que eu tinha feito através das simulações na Caixa Econômica Federal. Sendo que hoje eu vendo o valor da parcela, né, do apartamento, incluso já esse valor de seguro, eu verifico que esse valor de seguro ele onera em 3% mais ou menos sobre o valor da parcela. Então é um valor que eu considero assim alto para um seguro, né, que é de vida, que é um risco um pouco mais baixo para uma pessoa que é nova. Claro que a gente não tem como saber o dia que a gente morre, porém, eu acho um valor muito alto, 3% do valor da parcela. E me foi ofertado como obrigatório. O que realmente acontece é que o seguro é realmente obrigatório, mas não necessariamente no banco em que foi feito o financiamento. Diferentemente de outros financiamentos, o financiamento habitacional exige a contratação de dois tipos de seguro: o seguro de morte e invalidez permanente e o seguro de danos físicos ao imóvel. Então, todo mundo que faz um financiamento para adquirir um imóvel tem que contratar esses dois seguros. A grande questão é: o consumidor não é obrigado a contratar o seguro com o mesmo banco. Então, se você está financiando na Caixa Econômica Federal, não necessariamente você precisa contratar o seguro da Caixa Econômica Federal. O seguro é obrigatório, mas você pode contratar com uma outra seguradora. E o preço varia muito, então a dica que a gente sempre dá ao consumidor é que ele faça essa verificação no mercado. O seguro ele vai servir para duas situações: morte ou invalidez do beneficiário, e aí pode ser mais de uma pessoa. Imagina aquela situação onde um casal adquire um imóvel. Qualquer um deles, ou vindo a óbito ou tendo uma invalidez, basta que o outro comprove isso junto ao banco para que o seguro seja acionado e seja quitado o financiamento todo ou em parte. Vai depender do percentual que aquela pessoa financiou na sua renda. E o seguro com relação a danos físicos ao imóvel está relacionado a situações externas, como incêndio, como chuvas, raios, que possam vir a danificar o bem. Nessa situação, a pessoa que fez a apólice de seguro vai acionar a seguradora para que seja feita a cobertura em relação a todos os danos causados. A gente muda de assunto e mostra a situação de uma servidora do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Patrocínio que é suspeita de ter cometido um desvio de mais de R$2.400.000. As investigações da Polícia Civil apontam que a mulher de 42 anos teria cometido o crime inserindo dados falsos no sistema de informações da autarquia. Essa servidora de 42 anos desviou durante 13 anos o valor que chegou ao montante de R$2,5 milhões aqui do IPSEM de Patrocínio, com o Instituto de Previdência Social também para os aposentados. Ela trabalhava na área administrativa desse local.
quando começou a fazer a prática desses desvios de dinheiro desde 2010. A descoberta aconteceu em abril de 2023, quando, através de uma denúncia chegada até o IPSEM em relação a essa funcionária, e aí foi instaurado, né, um inquérito administrativo para poder investigar a situação. Com o início da investigação, foi repassado também à Polícia Civil a investigação sobre esse caso. Era realizada de uma forma, né, que o servidor vinha aqui até o Instituto, pegava a guia para realizar exames ou consultas, né, e ela, com acesso, né, ao sistema, ao programa, ela dava baixa, não enviava, né, não cobrava, não descontava no holerite e pedia que o servidor viesse até aqui, né, para fazer o pagamento, né, e esse pagamento era feito, né, de forma errada, né? Porque nós não recebemos dinheiro aqui, nem espécie, nem via depósito em contas de terceiros, né? O que a gente faz é pagamentos, né, de aposentadorias e pensões. Foi em abril, especificamente, né? A gente percebeu rumores aqui dentro, né, que estava acontecendo isso. Imediatamente, né, eu levei isso ao conhecimento do nosso jurídico, no qual eu fiz uma sindicância para instaurar, né, essas investigações internas administrativamente, e isso depois foi levado ao Judiciário, ao Ministério Público e à Polícia Civil para fazer todo esse inquérito, né? Então, assim, e nesse mesmo momento, né, que a gente teve esse conhecimento que estava tendo esse tipo de prática aqui dentro, né, nós também exoneramos essa servidora, né, por questões, né, morais e éticas, e um dever, né, que uma pessoa, né, não pudesse, né, estar aqui fazendo esse tipo, né, de ação. O advogado do IPSEM também conversou com a nossa reportagem e disse sobre como que fica a forma jurídica em relação a todo esse caso, e também informou os próximos passos agora, depois do inquérito entregado da Polícia Civil, como que fica a situação do IPSEM em relação a essa funcionária e quais serão agora os próximos passos. Nós não fomos pegos de surpresa, nós estávamos fazendo uma investigação administrativa. Essa investigação administrativa foi encaminhada para a Promotoria de Patrocínio. Quando ficamos sabendo do que estava acontecendo, reunimos provas para demonstrar que essa investigada estava fazendo esses fatos. Nós comunicamos a promotoria e caminhamos conjuntamente, junto com a Promotoria de Patrocínio e com a Polícia Civil, para culminar no indiciamento da investigada. No que tange ao tempo de 13 anos que a gente calculou, né, adveio de prova testemunhal, depoimento de um servidor, né, que nos relatou e relatou posteriormente para a autoridade policial que no ano de 2010 já tinha feito pagamento em 2 ocasiões em espécie para essa investigada. Né? Então, nós pautamos esse tempo de 13 anos em virtude das provas mesmo colacionadas e conseguidas nos autos. Inclusive, pelo que nós tomamos conhecimento, o delegado já pediu, né, bloqueio de bens dessa servidora, né, justamente para compor, né, um pagamento vindouro, quando da condenação. E também, quando chegar na fase processual, nós, né, tentaremos buscar todos os bens que estão no nome dela para compor também, recompor esse valor que foi desviado dos cofres do IPSEM. A Polícia Civil, então, indiciou essa servidora pública pelo crime de peculato e também de inserção de dados falsos em sistemas de informação ao longo desses 13 anos, esses 2 crimes a qual ela foi interpretada para poder responder. Várias tentativas foram feitas para tentar ouvir ela durante esses momentos da Polícia Civil e tudo, mas ela sempre permaneceu no direito do silêncio, em não responder nada até esperar este momento de decisão da Justiça. A NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.